Fala pessoal, hoje a gente está aqui para a gravação do nosso primeiro podcast, junto com o Ronaldo, da Primore, aqui em parceria com a DS Cine Studio, e a gente vai trazer alguns pontos aqui dessa conversa: engenharia, eficiência de rede e o controle real dessa operação ISP que tem cada vez mais crescido aí no Brasil e com novos desafios para o mercado. E eu já começo aqui com o Ronaldo, que muita gente cresce vendendo, infla operação, e uma pergunta aí que às vezes acho que quando vocês vão na feira aí, todo mundo pergunta: em que momento o ISP perde o controle, e mesmo ele achando que está tudo sob controle? Bom, primeiro, obrigado pelo convite da Greatec para a gente estar conversando aí a respeito disso. E é um tema bastante interessante, ou seja, por que muitas vezes o crescimento afeta depois na operação, mesmo o provedor fazendo tudo o que ele sempre fez, controlando da forma como ele sempre fez. Eu acho que o ponto está justamente aí também. Quando a gente cresce, né, a gente precisa não estar mais pensando só da maneira como a gente pensava antes, em trabalhar de forma reativa e muitas vezes reagindo rápido a problemas que a gente encontra na rede, mas principalmente agora trabalhando a parte de monitoramento da rede. E veja, quando a gente fala monitoramento, não só a respeito de nos apontar falhas, mas apontar tendências de degradação da rede. Esse eu acho um ponto extremamente importante. O crescimento da rede vai estar envolvido com relação à questão da degradação da rede e, obviamente, a degradação da rede, a degradação da experiência do cliente. Então, a gente precisa mudar esse perfil agora para estar atento a degradações da rede, para que o nosso cliente, né, ele tenha sempre a melhor experiência e não simplesmente estar conectado e quando a rede cair, ele precisar entrar em contato com a gente. Ou seja, a gente tem que estar atento para que esse nosso crescimento garanta essa experiência, principalmente isso, degradação da rede. E aí quando você pega nesse ponto de monitoramento, é correto falar que hoje o provedor ele resume monitoramento apenas em NOC e rompimento, muitas das vezes. E fora esse tipo de monitoramento, o que mais você acha que é importante no contexto da operação? E às vezes aonde que o dinheiro está indo embora e o provedor acaba não vendo, porque ele está olhando ali só para NOC, né, num contexto de interconexões que ele tem e rompimento físico da rede. Mas que tipo de monitoramento você acha que às vezes acaba passando ali pelas mãos do provedor, né, escorrendo? Passando despercebido, né? Perfeito. Veja, Juan, esse é um ponto extremamente importante. Veja, quando a gente fala de monitoramento da rede, em geral, os provedores eles têm o domínio desses monitoramentos. E a gente percebe aí, visitando aí provedores Brasil afora, muitas plataformas de monitoramento. Então eu vejo que o monitoramento em si hoje, de uma maneira geral, ele é bem feito. A questão é, como é que eu reajo a esses monitoramentos? Né? Muitas vezes eu tenho uma indicação ali, né, mas a preocupação do provedor realmente é um alarme crítico quando caiu a rede. Aí ele reage rápido a esse tipo de incidente. Nós precisamos mudar esse conceito. Né? Ou seja, o monitoramento ele não pode ser mais da parte física da rede. Né? Se a minha fibra quebrou, ou se o meu enlace caiu, ou se uma seção do BGP caiu e apontou para um outro lado. Ok, a gente precisa reagir a esses incidentes. Mas a gente precisa agora ter também ferramentas que nos possibilitem, principalmente, avaliar a experiência do nosso cliente. E quando a gente fala experiência do nosso cliente, ele está abrindo os sites de banco ou de EAD, ou enfim, da forma como ele está, conforme a expectativa dele,
ele está tendo, por exemplo, resposta rápida Sim. a esses serviços, e isso pode ser um problema de DNS, pode ser um problema de latência, enfim, esse tipo de monitoramento as plataformas atuais não trazem. Elas trazem muito a questão física da rede, Sim. mas não como é que está se comportando a experiência que o cliente está tendo. Entendi. E monitorar a parte física, excelente. Né? O cliente percebe quando a rede caiu? Percebe, mas antes disso ele percebe a degradação do serviço. E essa degradação do serviço a gente ainda não está atento a isso. A gente normalmente vai estar atuando de forma reativa quando o cliente reclama. Agora, qual que é o principal ponto? O principal ponto é que muitas vezes o cliente não reclama. E não dá para a gente partir do princípio que se o cliente não reclama, está tudo bem. Aquele famoso cenário, né? O real problema é o cliente que não reclama. Porque o que reclama a gente consegue atuar, mas e o que não me comunica que está com problema? Pois é, e muitas vezes, então, o cliente acaba tendo experiências ruins. Ele acha muitas vezes até mais cômodo contratar um outro provedor em função da grande oferta que ele tem. Facilidade hoje. Muitas vezes hoje contratar um provedor novo, o provedor novo te instala mais rápido do que o outro vem te fazer a manutenção. Sim. Né? Então, assim, não dá para a gente imaginar que se um cliente não nos chama, que está tudo bem. Então, está monitorando essas características de latência, de resposta, né, de como estão o cliente utilizando o serviço, a gente tem que simular isso daí. Simular, medir e estar monitorando, outra vez, principalmente a degradação desse serviço. Se a gente atuar de forma preventiva nisso, aí a gente garante que a gente vai ter não só o cliente satisfeito, mas como a operação nossa, né, lucrativa, como a gente espera. E quando você usa essa palavra preventiva, né, e depois a gente entende que a gente atua de forma reativa muitas vezes com o cliente, a gente traz um outro contexto também. Eu acompanho, né, a jornada de vocês aí desde o começo que eu comecei a trabalhar no segmento, então eu peguei nivelamento de redes FTTH, master em redes FTTH, toda essa jornada. E quando a gente olha para treinamento, a gente sempre focou muito na questão do relacionamento com o técnico quando vai na casa do cliente, mas às vezes a gente entrou num outro ponto que é uma camada um pouco mais abaixo. Quando a gente olha para o técnico que está dentro da operação, né, e a gente às vezes limita esse cara somente em atender um chamado, atender um telefone, mas qual que é a importância do treinamento desses técnicos ou desses atendentes que estão ali numa PA interna do provedor, em conseguir entender, de fato, os sinais que o cliente está enviando numa reclamação, né? Então, fazer um paralelo com a reclamação com o comportamento de rede, como que você enxerga, né, esse aspecto de formação e treinamento, e se na sua percepção hoje existe essa clareza dentro das operações, que eu devo fazer o meu PA não ser um simples call center, mas um atendimento que eu consigo diagnosticar e consigo também tratar isso dentro da minha empresa. Não simplesmente abrir um ticket lá no NOC e vida que segue. Essa é uma briga, vamos dizer assim, com relação à forma como os provedores, a cultura que o provedor tem com relação ao relacionamento com o seu cliente. Primeiro, a minha percepção é que mais do que um setor específico da empresa ter esse tipo de abordagem, como você comentou, é importante que a cultura da empresa seja essa. A cultura de brindar, de oferecer uma experiência diferenciada para o cliente. Eu venho comentando recentemente que quando alguém nos procura perguntando ou pedindo ajuda sobre retenção de cliente, eu digo para a gente não fazer nada de retenção, que a gente tem que trabalhar antes. Porque se o cliente chegou no momento de solicitar a baixa do serviço, significa que todo o restante da empresa já falhou. E quando eu vendo e falo assim, cara, meu preço é agressivo, minha qualidade é boa, mas meu suporte é excelente, cara. Pois é. Ninguém compra suporte. Ninguém compra suporte. Né? Quando a gente faz as famosas pesquisas brancas, que a gente pergunta
pergunta para um cliente, como é que você classifica o seu provedor? Quando ele classifica o provedor como ruim ou muito ruim, e a gente pergunta por quê, ele responde porque o suporte é ruim. O suporte ruim classifica o provedor como ruim. Agora, quando a resposta é meu provedor é muito bom, e eu pergunto por quê, ele não fala que o suporte é bom. Ele fala porque o serviço não dá problema. Perfeito. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu ter um bom suporte não me classifica como bom. Eu ter um bom suporte me classifica como sendo não ruim. Perfeito. Mas não me classifica como bom. O que eu preciso para ser bom? Manter o serviço funcionando bem. E aí volta de novo o que eu disse para você de manter a experiência do cliente e estar atento à degradação da rede. Agora, voltando à questão ali que você me comentou a respeito da cultura da empresa, né? Então, todos os setores eles têm que estar preocupados com relação a isso, né? Vender um serviço de qualidade é importante. Entregar um serviço de qualidade é mais importante ainda. E aí entra, como você falou, a PA, né, os pontos de atendimento. O ponto de atendimento, quando estiver atendendo um cliente, o foco dele não pode ser fechar o atendimento. Eu vejo muito hoje a principal preocupação de um call center é TMA, é tempo médio de atendimento. E para ter um tempo médio de atendimento, então atende-se rapidamente, muitas vezes sem explorar um pouquinho mais qual é a dificuldade do cliente, para fechar o atendimento, para que esse indicador fique bom, só que depois isso estoura no suporte, isso estoura na insatisfação do cliente. Uhum. Então a gente precisa rever esses conceitos para que o principal objetivo do atendimento não seja fechar o ticket, seja realmente entender qual é a dificuldade do cliente e trabalhar realmente essa dificuldade. Ah, mas eu posso então aumentar o meu indicador de TMA? Eventualmente sim, mas isso depois vai estar te refletindo em maior satisfação do cliente e menos suporte a campo. Sim. Entende? Entendo. E aí o principal ponto para isso envolvendo treinamento, né? Os scripts que a gente tem hoje são scripts que a gente utilizava há 30 anos atrás. Ah, eu estou com um problema. Tira o modem da tomada, põe de novo. Espera 10 segundos. Depois você vai conversar com o Rogério. Isso o Rogério fazia há 30 anos atrás. Né? Como eu comecei muito depois, né? Ele me contou essa história de 30 anos atrás. Tá bem? Hoje a gente não pode estar utilizando scripts tão antigos. A pessoa falar que está com um problema na rede, antes de pedir para te desligar o modem e colocar de volta na tomada, eu preciso entender em que condições, em quais situações ela está percebendo essa dificuldade. Porque aí eu vou perceber essa dificuldade, aí eu vou corrigir o problema e aí, inclusive, eu vou orientar a pessoa, o meu cliente, como ela não ter essa dificuldade novamente. Entendo. Então, esse é o ponto que a gente precisa estar mudando esse conceito também, mudando a filosofia do provedor. Eu estou rindo muito para a Argentina, eu ia falar por suposto, né? E, consequentemente, treinando, né, os nossos atendentes para essa nova realidade. Isso é legal que você pontuou, né, sobre essa jornada que vocês estão tendo na Argentina, dos desafios. E quando a gente pega o mercado brasileiro, que a gente sabe que hoje já está saturado e os desafios são outros, não é mais construção de rede, o que você acha que dá para o mercado argentino tirar de aprendizado com o mercado brasileiro, nessa questão, né, nessa montagem mesmo do técnico, monitoramento, atendimento com o cliente, e se bem feito, né, esse mapeamento e antecipação dos problemas, qual que você acha que será o ganho principal para a operação? Porque na Argentina, né, o que a gente conversa e a gente tem essa troca de experiência, que é uma rede muito relacionada com TV, tudo mais, rádio, muitas operações, e eles estão disseminando fibra, né? Aí são duas perguntas. O que a gente pode, de fato, antecipar como desafio e o que você vê, né, de similaridade, né, com os dois mercados. Porque acho que muitos provedores também têm essa dúvida aí com o mercado da América Latina.
O mercado da América Latina ele tá crescendo bastante nesses últimos anos. Eles têm o Brasil como referência de crescimento. Afinal de contas, o case que a gente tem no Brasil é único no mundo, né? Onde os provedores juntos são maiores que as operadoras. Sim. Isso não existe em outro lugar do mundo. Então, eles têm a gente como referência, como case, principalmente em crescimento, né? Como eles estão aí, eu diria aí, na Argentina por volta de 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, Colômbia um pouquinho mais, Paraguai também um pouquinho mais, a chance deles hoje é justamente entenderem, além deles entenderem com a gente o que deu certo, eles também entenderem com a gente o que não deu certo. Boa. Também ótimo que eles nos tenham como referência para o crescimento. Agora, tem coisa que não deu certo, tem coisa que se a gente tivesse feito um pouquinho diferente, talvez o nosso crescimento teria sido ainda maior. Sim. E é isso que a gente está tentando levar para eles agora, né? E é essa oportunidade que eles têm. Entender também, olha, crescemos bastante, mas a gente cometeu esses erros. E esses erros nos custaram, né, esse tipo de situação. Por exemplo, olha, se a gente não tivesse insistido tanto só em vender mega, perfeito, talvez a gente não tivesse tanto churn e não tivesse tanto que ficar brigando por clientes aí só na base do preço, que no final das contas degradou o mercado de uma maneira geral aqui no Brasil. Então, esses conceitos, essas oportunidades, a gente pode estar hoje compartilhando com eles para que eles eventualmente pulem essa etapa. Sim. Que a gente tá vivendo hoje, né? Então, principalmente, assim, a gente é muito sincero com relação às nossas consultorias, dizendo que a gente não tem todas as respostas. Muitas vezes a gente tem que aprender junto com o provedor a realidade dele. Então a gente não sabe tudo e não tem todas as respostas, mas a gente já sabe muita coisa também do que não deu certo, ou seja, não precisa repetir os mesmos erros que a gente já repetiu no passado, né? Então acho que esse é o principal. E aí a gente olha, né, para o mercado brasileiro hoje, nesse momento de saturação mesmo, né? Hoje é difícil você ter uma região onde as casas não têm acesso à internet. E aí a gente vê um problema muito grande, que é a sobreposição de rede, né? Então, às vezes a gente tem um bairro que tem 40 mil casas, mas tem 150 mil portas, né, disponíveis para aquela região. A conta jamais vai fechar. E aqui na Agriatech, que a gente atende o mercado de SP, a gente acompanhou muito essa evolução, né, tecnologia N, passando para C, entrando na X. E a gente vê o provedor realmente muito bom, muito melhor que o operador em se antecipar a essas trocas de tecnologia, né, que eleva a satisfação do cliente ali na percepção prática, mas a gente sente falta ainda de conseguir ter, às vezes, um nível de entendimento junto com o provedor quando a gente fala na real utilização. Então, beleza, os megas estão atingindo a velocidade proposta no teste de Wi-Fi. Mas eu não me preocupo muitas vezes se a Dona Maria, que está acessando ali o YouTube, se o YouTube está funcionando, se o serviço de banco ali, que ela paga as contas dela, está de fato utilizando. Então, e cada vez mais entrando de fato na utilização do cliente, você acha que esse é o principal desafio? E aqui o que a gente tem de referência, às vezes de muito retorno, é que o provedor acha que muitas vezes ele vai aumentar o custo fixo dele colocando ferramentas que vai dessa visão para ele. O que você falaria para o provedor, né? Assim, até para a gente conseguir reajustar essa visão que muitos têm de aumento de custo fixo, e qual que é o ganho futuro que ele pode esperar para a operação dele quando ele investe nesse tipo de sistema? Veja, partindo primeiro a questão da atração do cliente, depois da ativação dele, até chegar a esse ponto que você comentou. Por mais que a gente faça a atração do cliente comentando sobre mais velocidade ou sobre tecnologias novas com relação a mesh, ao Wi-Fi 7, daqui a pouco tem o 8, enfim. O grande desafio que eu vejo é o seguinte: se a gente está disposto a investir 5 minutos
do nosso tempo de ativação, por exemplo, ouvindo o cliente. 5 minutos. Se a gente pegar, por exemplo, hoje que uma instalação rápida que seja em torno de 45 minutos, por exemplo, né? Rápida, isso é rápido. É a gente não fazer em 45, a gente fazer em 50. Qual o impacto disso na minha eficiência operacional? Pouco. Baixíssimo. Qual o impacto disso na experiência do cliente e depois como o cliente vai estar utilizando essa rede? Enorme. Enorme. 5 minutos basta para eu entender o que o cliente tinha de experiência ruim com outro provedor. Basta para eu entender aonde que ele usa e quais os serviços que ele usa a rede. E eu oferecer para ele qual é o melhor ponto, por exemplo, para colocar o roteador. E, por exemplo, não precisa mais do que 5 minutos, a não sei se eu estiver falando de uma grande mansão, para fazer um mapa de calor, tá? E verificar se aquele ponto onde eu coloquei o roteador vai ter uma cobertura legal, ou então eu já tenho para ele como oferecer um serviço mesh para poder ampliar a cobertura de rede. Então eu estou dizendo assim, 5 minutos, que não é muita coisa, pode melhorar e muito essa experiência do cliente. Essa venda, né, cross-selling, né, de ofertar outras coisas para o cliente, igual você trouxe do ponto mesh, e aí a gente pode estender para SVAs, outros serviços. Eu vejo que o técnico hoje é o cara que mais tem capacidade hoje de identificar ali as reais oportunidades no momento da instalação e, de certa forma, conseguir depois levar isso para dentro da empresa, seja ali dentro da tela de OS da instalação, onde ele coloca algum relato e depois isso vai para o CRM e existe uma inteligência artificial, ou até mesmo um trabalho manual, né? Eu faço amostras, né? Pego 10 atendimentos essa semana, deixa eu entender. Você acha também que o técnico tem essa capacidade hoje? Você entende também esse desafio? O técnico tem hoje uma grande possibilidade para fazer isso. Mas eu entendo de novo que a gente precisa mudar a cultura de uma maneira geral. Por que eu digo isso? É muito comum a gente ver os provedores, inclusive, tendo sistemas de bonificação para o técnico conforme a produtividade dele. E aí, no final das contas, o técnico é cobrado pelo quê? Pelo número de ordens de serviço que ele encerra. Então, novamente, a grande preocupação do técnico o que é? Eu quero fazer o máximo que eu puder no serviço rapidamente, para que eu possa fechar o maior número de ordens de serviço para eu ganhar meu bônus. Novamente, o conceito não pode ser fechar a ordem de serviço, igual o pessoal do atendimento fechar o ticket. Né? Então, se a gente muda o conceito, inclusive de como a gente vai avaliar o desempenho do técnico, sim, aí eu entendo que sim, passa a ser de uma possibilidade por uma chance enorme da gente ir para um outro nível. Né? Porque o técnico, além dele estar preocupado com realizar bem o serviço dele, mas ele vai estar preocupado com o cliente a longo prazo. Veja o que eu estou dizendo. Olha, isso é até uma pergunta que a gente pode fazer aí para todos os amigos. Quem na tua empresa está preocupado com o cliente a longo prazo? Vendas está preocupado a longo prazo? Se vendas força muito uma venda sem se preocupar com como o cliente vai utilizar, não sei se ele está preocupado com o cliente a longo prazo ou se ele está preocupado com a comissão dele. Técnico está preocupado, que vai instalar, está preocupado com o cliente a longo prazo? Principalmente se for terceiro? O terceiro menos, ele quer produtividade porque ele ganha por instalação. Então quem na empresa está preocupado com o cliente a longo prazo? E está preocupado com o cliente a longo prazo não pode ser só produtividade imediata, tem que ser o quê? O entendimento de como o cliente vai estar utilizando o serviço e garantir que os erros que os outros provedores cometeram a gente não cometa mais. Perfeito. Então esse é o principal ponto. É a gente mudar a forma de como inclusive a gente vai começar a avaliar o nosso pessoal. E trazer para eles, olha, a preocupação com o nosso cliente não é só imediatista. Ah, resolvi o problema agora. Tá, resolveu o problema agora, mas explicou para o cliente como é que ele não volta a ter o mesmo problema?
Porque se eu sou muito bom em resolver o problema do cliente, mas o problema é recorrente, o cliente não fica. Sim, sim. Entende? Então esse que é o principal ponto. E a gente, se a gente for olhar todos os pontos aí que a gente tem para colocar como análise, né, são muitos, né? Um outro importante até uma discussão que o Rogério trouxe no momento que a gente estava conversando, que é o real custo do churn, né? E vocês conseguiram elaborar toda uma matemática para que se chegue quanto que o provedor perde, né, baseado no lifetime value que ele tem na base. Então, o custo do churn é muito maior do que a gente imagina hoje. Até a gente pode abordar depois esse tema em conjunto. E aí, quando a gente pega esse cenário todo, que a gente entende, de fato, né, que o meu relacionamento com o cliente, ele não é só no momento da venda, mas é na instalação, é no pós-venda, é entender real, de fato, ali que está acontecendo dentro da casa do cliente, para que eu me antecipe, para que eu consiga, muitas vezes, criar um canal de comunicação com o provedor, com o cliente, né, no caso, e aí eu conseguir informar ele de problemas que não são da minha rede, né, às vezes a gente fica sabendo pelo DAO Detector. Mas se eu fico descobrindo problemas apenas pelo DAO Detector, é aquele ponto que você falou. O cliente são reclamações que o DAO Detector recebe, né, e reporta isso, quando é em massa. Mas eu tenho problemas que podem ser pontuais, não na minha rede, mas das minhas interconexões, né, das minhas rotas que eu tenho. E juntando tudo isso, você acha que é possível casar tudo e manter a escala ainda da operação? Porque muitas vezes eu falo, eu vou perder tempo olhando isso, eu vou perder tempo, e aí na visão do problema, muitas vezes ele perde eficiência. Mas acho que também é algo que dá pra gente trabalhar de uma forma estruturada, inteligente, para que a gente consiga a escala ainda. Eu entendo que esse é um grande desafio. Como é que a gente pode crescer? Como é que a gente pode ter escala, mas manter a proximidade que o cliente deseja com a gente? Ou seja, a gente está atento a necessidades pontuais de cada cliente, que são diferentes, né? Mas como é que a gente faz isso em escala? E detalhe, sem aumentar custo, porque esse é o grande ponto. Sim. Porque se eu vou me tornar um provedor cada vez mais atento a tudo isso, como é que eu faço isso sem aumentar o custo? A gente tem hoje ferramentas para isso, que a gente consegue um detalhamento muito bom da experiência do cliente, como a gente está falando, sem a necessidade, principalmente, de ter pessoas olhando isso e atuando em cima disso. Né? Aí entra as plataformas mais recentes que a gente tem falado. Né? A gente não só ter todos os monitoramentos, que eu estou dizendo que são muito bons, mas que resolvem conectividade. Perfeito. Não resolvem a experiência. Né? E quando a gente fala de resolver a experiência, com as plataformas que a gente tem hoje, tipo o DAO Detector, DAO Detector já reflete para a gente uma experiência ruim. Veja só, então, novamente, mesmo com o DAO Detector, eu estou sendo reativo. A questão é como é que eu consigo estar monitorando a degradação da experiência do meu cliente. Perfeito. Então, quando a gente olha, por exemplo, para uma plataforma como a Skywatch, por exemplo, esse detalhamento a gente tem no que diz respeito à degradação da experiência, como probes simulando como os clientes estão percebendo a rede. E se eu faço isso, por exemplo, a cada porta de OLT ou a cada OLT, enfim, aí a gente vai depender do dimensionamento que a gente faz, a gente começa a ter meu Deus do céu, uma granularidade, começa a ter uma granularidade. É isso aí. Quando a gente faz isso, né, de forma planejada, a gente tem a granularidade necessária para estar atento à experiência do cliente. Então, o que a gente começa a perceber? Bom, eu tenho um serviço, por exemplo, com governo, né, com Receita Federal, com problema. Só que esse problema está isolado numa parte da minha rede.
É comum? Né? É bastante comum. É bastante comum. Né? Até em função de rotas que a gente tem múltiplas, conexões com PTT, com X, enfim. Então, e saber isolar se isso é um problema generalizado, por exemplo, da Receita Federal, ou se é uma parte específica da minha rede, né, é muito importante. E se a gente faz isso novamente de forma preventiva, antes que o problema se torne generalizado e isso gere mais satisfação para o cliente, isso é um diferencial tremendo. Tremendo. Né? Lembre-se que eu falei novamente, quando o cliente percebe um provedor como ótimo, não é porque ele tem bom suporte, é porque a rede não dá problema. Perfeito. E a gente nem entrou nesse detalhe, né? A gente focou mais nossa conversa no B2C, né? A gente acabou não falando mais do B2B, tanto do B2B. Eu aproveito assim, para a gente fechar esse primeiro bloco, deixando o convite para o provedor conhecer a ferramenta Skywatch, que a gente tem aqui na Greatech. Desenvolvimento com profissionais que conhecem e vivem dentro de provedores. Então é uma ferramenta que vai trazer uma visão muito legal da sua operação, principalmente no que a gente diz de relacionamento com o cliente e essa antecipação do problema, né? Porque o problema não é ter problema, mas eu não conseguir diagnosticar de forma rápida e ficar trabalhando de forma reativa. A gente consegue aplicar essa solução do Skywatch tanto no B2C quanto no B2B. E no B2B ele tem uma função bem legal, que eu consigo tirar relatórios da rede, desse comportamento, dos 30 dias do mês corrente, e no final eu entrego para o meu cliente B2B. Porque o cliente B2B ele é muito mais sensível para esse tipo de conexão, conexão com serviços, conexão com estruturas que ele tem arquitetado na rede. Então o Skywatch consegue ajudar muito a operação. E com um custo muito legal. A gente tem soluções hoje no mercado que atuam de forma voltada para parte física, né, igual a gente trouxe aqui, olhando mais para o NOC, mas o Skywatch ele realmente olha na experiência do cliente. Então a pergunta que o Skywatch responde é: como está sendo a utilização da minha internet na casa do meu cliente? Para a gente encerrar aqui, Ronaldo, eu queria fazer uma pergunta para você. Se você tivesse, né, há 10 anos atrás, 8 anos atrás, uma visão mais completa da rede, você acha que o provedor conseguiria ter superado alguns desafios que ele teve ao longo desse tempo? Sim, Juan, tenho certeza que sim, mas eu agregaria um outro ponto aí. O controle total da rede nos possibilita atuar de uma forma assim, muito, muito rápida, né? E estar atento a tudo que está acontecendo. Agora, junto com isso, o aprendizado nosso a gente precisa de plataforma, de uma boa ferramenta e que nos possibilite tudo isso. Agora, a nossa postura, a nossa atitude também tem que estar junto. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos fazer um exercício. Eu sempre digo, né, você já me ouviu algumas vezes falar isso, que a gente não vende carro de Fórmula 1, né? A gente vende pista, né? Perfeito. O provedor, né? O provedor ele vende pista para alguém que está com um carro andar nessa nossa pista. Mas fazendo uma analogia então a respeito de carro e etc e tal, imagine o seguinte, que se a pergunta fosse, se você tivesse um carro que você tem hoje nas mãos, que você tem hoje possibilidade de ter, se você tivesse 10 anos atrás, você ia andar muito melhor? Bom, a tendência é dizer sim. Mas eu vou responder igual a você, depende. Mas a questão e o piloto? Perfeito. Porque o que acontece? Se eu tiver um carro tão sofisticado e o piloto depois não souber dirigir esse carro, talvez a resposta não seja tão positiva. Então, assim, todas as ferramentas que a gente tem hoje nos possibilitam muita coisa.
Mas junto com isso vem a nossa atitude, a nossa postura, treinamento, como você falou, para que a gente esteja preparado para estar utilizando tudo isso. Então acho que o casamento dessas duas vertentes aí, desses dois pilares, entre plataforma, tecnologia e pessoas preparadas para isso, preparadas para esse novo momento de mercado, é o que vai nos possibilitar seguir adiante. Show de bola. Ronaldo, obrigado, agradecer essa oportunidade que a gente teve de fazer essa conversa. Eu acho que são pontos bem pertinentes para o momento que o mercado dos provedores brasileiros estão passando. Queria deixar mais uma vez o agradecimento para a DS Cine Studio, que está fazendo todo esse podcast acontecer, com toda a estrutura. Um agradecimento para a Yes Telecom, que faz parte desse grupo. Para a Primore, que junto com o Ronaldo já vem desenvolvendo há muitos anos treinamentos para o mercado. E convidar você, aqui embaixo a gente vai deixar 2 links, tá? Um link para você agendar uma apresentação do Skywatch, para você entender de fato toda essa conversa que a gente teve, como ela se aplica na sua operação, e deixar um link também para você entrar em contato direto com o Ronaldo e com a Primore, para que você entenda como, de forma processual, implementar isso no seu provedor. Beleza? Obrigado, pessoal. Até a próxima.